Olá, eu sou Cristóvão Colombo. Nasci em Gênova, na Itália, no ano de 1451. Fui um experiente marujo e cartógrafo da Espanha, almirante do Mar Oceano e vice-rei das Índias. A missão da Agamemnon era de cruzar o Atlântico e assim chegar à Ásia e vencer os monopólios comerciais da época. Entretanto, já sabiam todos os marujos que muitos problemas nós íamos enfrentar. Assim, no mês de janeiro do ano de 1492, mandaram vossas majestades que eu me dirigisse às referidas regiões da Índia. E para tanto, me concederam grandes mercês e me enobreceram para que daí por diante me referissem como almirante-mor do Mar Oceano, vice-rei e governador perpétuo de todas as ilhas e terra firme que descobrisse. Foram preparados 3 navios para a viagem, uma nau chamada Santa Maria, que era um tipo de embarcação maior, e mais 2 caravelas, com muitos mantimentos e uma boa tripulação. Então, foi no dia 3 de agosto, quando partimos para dentro do Mar Oceano. Era 6 de agosto, a viagem tinha acabado de começar, quando em plena segunda-feira, quebrou-se ou despregou-se o leme de uma das caravelas. Era aquela que levava Martim Alonso Pinzon, um dos comandantes da viagem. Dessa forma, pouco tempo depois, os espanhóis resolveram atracar em uma das ilhas das Canárias para consertar a caravela e, quem sabe, trocá-la por outra. Mas quanto tempo isso levaria? Pronto, marujos. A caravela já está pronta, a gente precisa sair. Já é 7 de setembro. Vamos. Eu me lembro como se fosse hoje. Era 8 de setembro, às 3 da madrugada de um sábado, quando começou uma ventania muito forte do Nordeste, fazendo com que a gente tivesse que mudar de direção. Ai, que belo dia. Para onde estamos indo? Deixa eu ver na minha bússola. O norte é para lá. Nós estamos indo para lá. Por que a gente está indo em direção ao sul? Neste dia, eu fiquei extremamente furioso. Os marinheiros estavam pilotando mal demais. Eu ordenava para que se navegasse em direção a oeste, e eles não estavam fazendo isso. Por isso, muitas vezes chamei-lhes a atenção. Entretanto, por mais que ordenasse, sabia também dos medos dos tripulantes com relação a que se imaginava da direção oeste do oceano. A tripulação se angustiava, pois quase todos acreditavam que a Terra era plana e que tal jornada poderia conduzi-los ao abismo da beira do mundo. Mas eles não pararam de navegar em direção oeste. Mesmo com tudo isso, Cristóvão Colombo não mudou de ideia e ordenava a todos que continuassem nessa direção para que chegassem onde queriam. Mano, eu já te falei rapidinho ali embaixo. Não, mas o almirante lá, tô com... Não, João, vai lá pegar o baú pra mim. Não sei se vale a pena. Ei, atenção, marujos. Neste dia e noite, percorremos 33 léguas. Uma coisa que os navegantes não sabiam era que o almirante não falava a distância verdadeira que eles tinham percorrido, para não os deixarem mais amedrontados com a viagem. Porém, mal sabiam eles que... Almirante! Almirante, almirante! O que foi, tripulante? Você não vai acreditar. A gente viu gralhas e rabo de palha. Você só pode estar brincando. Isso não Não, pode ser almirante. Eu estou falando a verdade, é sério. Os outros tripulantes viram. Vem comigo. Até esse momento, os dias navegando pareciam muito entediantes. E depois que viram as aves, se animaram, tendo em vista que essas aves nunca se afastam mais de 25 léguas da terra firme. Assim, eles navegaram para o oeste com muito mais vontade. falei, assim,
Ei, Marujo. Ei, atenção. Então, nesse dia e noite, percorremos 36 léguas em direção ao oeste. Na verdade, navegaram-se 39 léguas. Não se esqueçam que Cristóvão Colombo sempre mentia sobre as distâncias percorridas, para que os navegantes não ficassem apavorados durante a viagem. Eu já te falei, assim, o almirante lá, tô não, será que ele vai conseguir? Não, João, vai lá, que eu vou. Ei, Marujos, acalmem-se. Eu ainda tenho mais a dizer. Então, parece que estamos em um clima diferente. Inclusive, o dia hoje parece estar meio nublado. Então, tomem cuidado com as chuvas. Neste dia, viram muitas algas e com frequência acreditavam estar próximos da Terra. Seguiram os pilotos rumo ao norte, marcando na bússola, e os marinheiros começaram a sentir medo, a ficar melancólicos e sem dizer o porquê. O almirante entendeu. Ao amanhecer, nesta segunda-feira, viram quantidade bem maior de algas e que pareciam ser provenientes de rios, nas quais encontraram um caranguejo vivo, que o almirante guardou. Consta que esses são sinais certos de terra, porque não se acham a menos de 80 léguas da costa. A água do mar estava menos salgada desde que partiram das Canárias. O clima sempre mais brando. Sentiam-se todos muito contentes e os navios que mais podiam avançar se esforçavam para serem os primeiros a avistar a terra. O mar estava muito liso, como um rio, e o ar parecia o mais puro do mundo. Ao pôr do sol, Martim Alonso subiu à popa de seu navio e com grande alegria chamou o almirante, pois via terra. E, ao ouvir a confirmação, o almirante disse que se pôs a render graças a Nosso Senhor de joelhos. E então gritou-se: terra à vista. A felicidade era tanta e o mar estava tão liso que muitos marinheiros se puseram a nadar. Viram muitos dourados e outros peixes. Porém, a empolgação não durou por muito tempo, visto que na quarta-feira, dia 26 de setembro, desviaram para sudoeste e perceberam que o que se dizia que tinha sido terra não era, e sim o céu. Aqui nesse dia, os marinheiros já não aguentavam mais. Queixavam-se da longa viagem que a gente estava fazendo. Nesse momento, tendo em vista a angústia e os temores da tripulação, começava-se uma revolta. E eu sabia de tudo isso que estava acontecendo. Porém, incentivei-os o quanto pude, dando esperança sobre as vantagens que eles poderiam ter. Além disso, acrescentei que não adiantava se queixarem, pois íamos prosseguir até chegar às Índias, com a ajuda de Nosso Senhor. Às 2 horas da madrugada, surgiu terra, da qual estariam a apenas 2 léguas de distância. Chegamos a uma ilhota dos Lucaios, que na língua dos indígenas se chamava Guanahani. Logo apareceu gente nua e eu saí rumo à terra armado, junto com Martim Alonso Pison e Vicente Anés, os outros comandantes da viagem. Ao desembarcar, vimos árvores muito verdes, muitas águas e frutas de várias espécies. Enquanto observávamos, logo vimos que estávamos cercados por vários habitantes da ilha. Todas as palavras que irei transcrever agora são do almirante Cristóvão Colombo, e nelas se refletem as impressões que colheu no primeiro contato com os indígenas. Aquele povo demonstrou grande amizade, pois percebi que eram pessoas que melhor se entregariam e converteriam a nossa fé pelo amor e não pela força. Dei a eles alguns gorros coloridos e umas miçangas que puseram no pescoço, além de outras coisas de pouco valor, o que lhes causou grande prazer e ficaram tão nossos amigos que era uma maravilha. Depois vieram nadando até os barcos dos navios onde estávamos, trazendo papagaios, fio de algodão, lanças e muitas outras coisas. Enfim,
tudo aceitavam e davam do que tinham com a maior boa vontade. Mas me pareceu que era gente que não possuía praticamente nada. Andavam nus como a mãe lhes deu à luz, inclusive as mulheres. E todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de 30 anos de idade. Muito bem feitos, de corpos muito bonitos e cara muito boa. Os cabelos grossos, quase como pelo de rabo de cavalos, e curtos, caem por cima das sobrancelhas. Eles se pintam de preto e são da cor dos canários, nem negros nem brancos, e pintam a cara, o corpo todo, e alguns somente os olhos ou o nariz. Não andam com armas, que nem conhecem, pois lhe mostrei espadas que pegaram pelo fio e se cortaram por ignorância. As suas lanças são varas sem ferro, sendo que algumas têm no cabo um dente de peixe e outras uma variedade de coisas. Todos, sem exceção, são de boa estatura e fazem gestos bonitos e elegantes. Vi alguns com marcas de feridas no corpo e por gestos perguntei o que era aquilo. E eles, da mesma maneira, demonstraram que ali aparecia gente de outras ilhas das imediações, com a intenção de capturá-los, e então se defendiam. Eu levarei daqui, por ocasião de minha partida, 6 deles para vossas majestades, para que aprendam a falar. Devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz. Me pareceu que não tinham nenhuma religião, e creio que depressa se fariam cristãos.